Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4, versículos 25, e logo depois, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Mateus, capítulo 4, versículos 25, logo em seguida, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Todos acharam? E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem diz amém por isso? Se os irmãos já percebem, nós, a partir de domingo agora, dia 3, domingo próximo, nós estaremos em uma nova fase do trimestre, abril, maio e junho. Nós vamos estudar uma nova lição bíblica. Se os irmãos que já adquiriram suas revistas, já viram que o título na capa é Os Valores do Reino de Deus. E eu creio que todo bom professor que está preocupado em ministrar diante da sua classe já passou a lição há muito tempo. Creio que não vão estudá-la amanhã, no sábado, para pregar no domingo, ou logo cedinho, 5 da manhã, para ensinar às 9 horas. Então, eu creio que os irmãos já estão maturando a palavra para ministrarem domingo pela manhã. É interessante, irmãos, que o Sermão do Monte, ele não está somente nas beatitudes que nós chamamos, ou das bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E aí Jesus, ele vai ensinar a plataforma do reino de Deus. Nós vamos aprender lições profundas do que o Mestre quer ensinar para nossas vidas, nós como seus seguidores, e todo aquele que segue a Cristo. É importante dizer que a palavra discípulo, ela foi sendo dentro da semântica, tomando uma forma de aplicação, quando os mestres saíam na frente, e aquelas pessoas que queriam seguir o mestre vinham pisando na mesma pisada que o mestre dava. Então o mestre saía na frente, o discípulo vinha atrás e pisava no mesmo lugar, nem mais, nem menos, no mesmo passo. Porque eles entendiam que aquele que está na frente, dando exemplo, é capaz de levá-lo a um caminho seguro e que eles possam aprender seguindo os seus passos. Por isso que quando nós nos referimos a seguir alguém, a gente sempre diz: estamos seguindo os seus passos. Esta palavra foi cunhada disso aí. Então, o discípulo, na verdade, é aquele que segue o passo daquele que está lhe ensinando. Jesus aqui, ele quer, para e passo, ensinar aos seus discípulos os princípios, as leis, as ordenanças, aquilo que constitui o reino dos céus. É interessante que houve um debate muito grande entre os estudiosos. Qual a diferença entre reino dos céus, dada por Mateus, e a aplicação de Marcos, reino de Deus, e de Lucas, reino de Deus? E houve uma controvérsia nisso aí. Falaram que o reino dos céus é uma forma mais ampliada daquilo que está a gerência de Deus, e reino dos céus, uma forma mais abreviada da gerência de Deus. Ledo engano, a mesma coisa. O interessante é que Mateus está escrevendo para judeus, e os judeus, para não falar o nome de Deus em vão,
em muitas vezes, eles falaram o reino dos céus, aplicando-se ao reino de Deus, para que o tetragrama sagrado não fosse pronunciado de qualquer forma. Então, Mateus escolhe, obedecendo uma cultura e uma crença judaica de que ele não queria falar reino de Deus, mas reino dos céus, que não tem nenhum problema. Como Marcos escreve aos romanos, ele escreve reino de Deus. Como Lucas escreve para os gregos, ele escreve reino de Deus. Fica muito mais fácil a compreensão das pessoas que estão ouvindo o que ele queria expressar. E o que na verdade vem a ser o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Dentro daquilo que nós conhecemos num vernáculo, que é um reino. O reino é alguma instituição, uma dimensão em que existe um monarca, que este monarca preside sobre as pessoas, um trono, e ali procedem leis, estatutos, e esse rei, ele domina sobre um determinado grupo de gente. Mas o reino de Deus, para o entendimento do judeu, era muito mais do que isso. O judeu chamava o reino dos céus de Malekut Shamaim. O Malekut Shamaim é a gerência do transcendental que habita na terra e gere a vida daquelas pessoas que se dispõem a obedecer a esse reino. Por isso que Jesus, quando começou a pregar, ele disse: o reino de Deus está entre vocês. E o soberano do reino é o próprio Jesus Cristo. A lei é a sua palavra, as ordenanças são as palavras da sua boca. O mestre é ele que é o Senhor. O trono é dele, o controle é dele, é ele que fala. O reino de Deus é um reino teocrático, irmãos. É um reino de gerência divina. E é bom observar que a palavra teocratos vem do grego, que quem aplicou pela primeira vez foi Flávio Joséfo, quando ele escreve a sua obra Contra Apião. E ele escreve da seguinte maneira: os povos de todas as nações escolhem para si as suas formas de governo. Uns escolhem a monarquia, outros as oligarquias e outros as massas. Mas o governo do povo de Israel é um governo teocrático. A lei é divina, a ordenança é divina. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está centrado num trono e que governa a vida dos judeus para que o seu nome seja glorificado. Levanta as mãos e glorifique o Rei da Glória. Aleluia. Warren Wisber, ele vai dizer que o cerne do Sermão do Monte está no capítulo 5 e versículo 20. E o que é que diz capítulo 5, versículo 20? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aleluia. Alguém falou que isto aqui era impossível de ser cumprido. Isto aqui, irmãos, é a ética de um verdadeiro cristão. O cristão que está dentro desse reino tem que se enquadrar nesta ética, neste princípio. O reino de Deus, irmãos, é um reino estranho. As pessoas que leem a Bíblia e as pessoas da época de Jesus não entendiam muito bem qual é a égide do reino de Deus. E Jesus, por parábolas, ele vai explicar o que é o reino de Deus. E ele vai escrever, Lucas escreve que o reino de Deus é comparado com um grão de mostarda. Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? Versículo 19. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando-o lançou na sua horta,
e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Um reino estranho. Aí ele prossegue, no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ele vai comparar o reino de Deus como um pouco de fermento que leveda toda a massa. E disse-lhe outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Talvez os homens não, mas as mulheres entendem melhor isso aí. As mulheres, quando esquecem de colocar fermento e colocam o bolo no forno para cozer, o bolo sola, irmãos, fica aquele negocinho pequeno, duro e mal cozido no meio. Mas a mulher que atina para essas coisas, logo tem um pouco de fermento para que o bolo cresça e fique bonito. Jesus está dizendo que o reino é assim. Você não pode ver nada, mas a essência, o fermento que está lá dentro, quando o reino começa a crescer, as pessoas verem a magnitude do reino de Deus. Aí Lucas, no capítulo 4, vai dizer: o reino de Deus é semelhante a um homem que, jogando semente na terra, e ele foi para casa, deitou-se, dormiu e acordou. Voltou a deitar novamente e acordar. Quando menos percebe, a semente brota e cresce e dá as suas sementes, sem que ele perceba. A mesma coisa somos nós. Nós estamos dentro do reino, dormimos e acordamos. E Deus nunca dorme e nem precisa cochilar. Ele trabalha. Quando você menos espera, a providência chega, o resultado vem e o nome do Senhor é glorificado em nosso meio. Glória a Jesus. É interessante, irmãos, que quando Joel, no capítulo 7, versículo 8, ele vai comparar Efraim a um bolo que não foi virado. Ele vai dizer: Efraim com os povos se mistura. É um bolo que não foi virado. E um bolo naquela época que não era virado, só cozinhava de um lado. Do outro ficava cru, sem sabor, e ninguém comia. O que é que ele está dizendo? Uma pessoa que se mistura com os povos, que perde a ética de Deus, é como um bolo que não foi virado. Sexta, terça, domingo é crente e os outros dias é do mundo. Mas nós somos um bolo que foi virado de um lado e foi virado do outro. O crente tem que ser cozido por completo. Nós não podemos ter um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos cultuar a Deus nos cultos e servir a Satanás lá fora. Que nesta noite a palavra nos vire de um lado e nos vire do outro, para que o nome do eterno Deus seja glorificado em nosso meio. Glórias a Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, vai compreender as virtudes cardeais do reino de Deus. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer que este reino não é igual aos outros reinos. Esse reino não é feito de comida nem bebida. Este reino não é um reino aparente. Este reino não está centrado naquilo que é material. Aí ele vai dizer:
Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! É por isso que um crente no hospital, com a doença terrível, somente mexendo os olhos, mas ele encontra razões para glorificar a Deus, porque existe a alegria do Espírito Santo na vida desta pessoa. Glória a Jesus. Os fariseus, irmãos, os fariseus, eles se preocupavam mais com a conduta do que com o caráter. Então os fariseus tinham o costume de alargar as franjas, de irem para as praças e orarem em voz alta. O problema não é a voz alta, o problema deles é chamar a atenção dos outros, para dizer que eram espirituais, para dizer que eram mais santos. Todas nossas atitudes, irmãos, que são feitas para mostrar algumas coisas para os homens, para Deus não serve de nada. Nós temos que louvar a Deus, irmãos, com espontaneidade, com naturalidade. Nós não precisamos colocar uma melancia na cabeça para chamar a atenção dos outros. Não. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante. Não adianta moralidade pública sem piedade secreta. O Deus que lhe conhece aqui é o Deus que lhe conhece no seu quarto de dormir. O Deus que lhe ouve na igreja é o Deus que lhe conhece secretamente. O Deus que sabe que quando você abre a boca para orar é o Deus que sabe dos sentimentos mais profundos do seu coração. O Deus que vê você saudando o outro com a paz do Senhor e dando um abraço, uma risada, a paz do Senhor, meu irmão, é o Deus que conhece quais são as intenções do seu coração. Se você é real ou se você é um fariseu que só se preocupa com a conduta, não se preocupa com o caráter. E o Deus a quem nós servimos, Jesus Cristo, ele está ensinando aos discípulos que um discípulo verdadeiro tem que ter um caráter interior profundo. Ele tem que ser a mesma pessoa no templo louvando a Deus e tem que ser a mesma pessoa na convivência da família. O crente que louva a Deus no templo é o mesmo crente que está na roda da universidade. O mesmo crente que louva a Deus aqui é o mesmo Deus que passeia na sua rua e que está em comunicação com seus vizinhos. O mesmo crente que glorifica a Deus é o mesmo crente que senta na roda dos amigos e que não se mistura com eles. Por quê? Porque a nossa conduta é diferente deste mundo. Glórias a Jesus. É o Sermão do Monte que nós vamos estudar durante 3 meses. Jesus vê as multidões que concorriam para ouvi-lo, os ensinamentos. As pessoas vinham da Galileia, lá no norte, saíam da Galileia para ouvi-lo. Eles vinham de Decápolis, das 10 cidades confederadas, porque a fama de Jesus se espalha. Jesus é diferente dos outros. Os fariseus mandavam e não faziam nada, mas Jesus ensinava com autoridade. Ele dizia e fazia o que dizia.
Ele não era um fantoche, ele não era um escamateador, ele era uma pessoa que fazia as coisas. As multidões vinham de Jerusalém, da Judéia, e vinham da Pérea, na região que ficava ao norte do Jordão, para ouvir Jesus, muita gente. Jesus, vendo aquela multidão, como ele fala, como ovelhas que não têm pastor, que estão estão desgarradas, estão feridas, maltratadas, mal orientadas. Jesus, vendo a multidão, se apieda delas. Aí Jesus vai subir ao monte. Ele sobe ao monte e as pessoas acompanham eles. Há uma discordância aqui, se ele prega somente a alguns discípulos ou pega para toda a multidão. Nós cremos que ele pregou para todo mundo. As pessoas ficaram ao redor dele, e ele, usando um costume rabínico, ele manda todo mundo sentar na relva, e ele começa a ensinar aquelas pessoas. De uma maneira cândida, de uma maneira simples, sem arrudeios e direto ao ponto. Jesus quer ensinar à multidão que o reino de Deus, irmãos, é muito além do que eles pensam que era quem. O reino de Deus é muito mais real do que o irreal que eles conhecem. Eles passaram muito tempo sem ouvir uma ética. Ele quer transmitir às pessoas que existe uma ética de Deus e que os verdadeiros adoradores precisam ter esta ética. E ele vai formar toda a plataforma deste reino. Ele vai falar de A a Z, o que é necessário para que eles estejam enquadrados no reino. O que Jesus fala? Jesus vai falar quem é abençoado por Deus. Ele vai falar da lei de Deus e da atitude do cristão com relação à lei de Deus. Ele vai falar da ajuda aos pobres, da oração, do jejum. Ele vai falar das preocupações exacerbadas da vida. Ele vai falar do julgamento dos outros. Ele vai falar dos falsos profetas. E por fim, ele vai falar do grande alicerce que tem que ter a vida cristã. Então são passo a passo de ensinamentos de Jesus para que o povo pudesse tê-lo e andar na presença do Senhor. Aí ele abre a sua boca e diz, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. A palavra bem-aventurado aqui é uma palavra no grego que é muito mais do que alegria. É a palavra makarios. Makarios é a perspectiva de alguém quando não existe perspectiva. Macário é a visão de alguém quando a visão está toda turvada. Macários é a percepção de uma pessoa que não vê saída e que, por a crença dela, ela pode antecipar uma saída. Macários é uma alegria que transcende a todas as coisas. Macários não é circunstancial. Macários é uma vivência contínua na presença do Senhor. Aqueles que vivem na presença de Deus é mais do que feliz na sua presença. Glórias a Jesus. Jesus não está enaltecendo aqui, irmãos, as pessoas que fazem voto de pobreza. Não está. As pessoas na Idade Média, pensando que poderiam obter alguma coisa de Deus, faziam voto de pobreza. E Jesus não está fazendo apologia à pobreza aqui. Por que não está? Porque também os ricos estão incluídos nisso aqui. Agora,
As riquezas materiais não podem dar esta mesma alegria que os que são felizes em Deus obtêm. Glórias a Jesus. E eu quero mais uma vez rememorar, bisar nesta noite, a frase do Milor Fernandes: o importante é ter sem que o ter te tenha. Você pode ter o mundo todo, mas se você não tiver a alegria do Espírito Santo na vida, é como a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ao Espírito bradou: e tu não sabes que tu és desgraçado, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. Tudo aqui na vida fenece, tudo passa, ninguém leva nada, mas o próprio Cristo está dizendo conosco nesta noite: a maior riqueza que nós temos é a presença dele em nosso coração, que consegue completar todo o nosso ser, e nós poderemos levantar as mãos e glorificar o seu santo e eterno nome. Glórias a Jesus. Aleluia. O Martin Lloyd Jones, que pregou quase 30 anos na abadia de Westminster, ele disse o seguinte: todas as vezes que um homem, quando ele fala homem é maneira genérica de falar homem e mulher, todas as vezes que um homem achega-se a Deus e ainda encontra alguma coisa no seu ego e não confessa isto diante de Deus, ele vai sair cego, pobre e nu na presença de Deus. E ele prossegue: todo homem que se achega a Deus tem que se despir da sua natureza, e como pobre, necessitado, tem que estender as mãos para ele, porque ele é o doador da vida, ele é o Senhor de todas as coisas. E quando isso acontece, o encontro foi efetivado, e aquele vai reconhecer que ele depende unicamente do Deus eterno e poderoso. Glórias a Jesus. Aí o John Stott vai dizer o seguinte, John Stott: se este homem ousar achar que é alguma coisa diante de Deus, a melhor coisa que ele faria nem era nem se aproximar de Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, de longe, têm que deixar a sua natureza caída de lado e chegar diante dele e dizer: eu sou um pecador e eu preciso da tua presença para obter uma felicidade que eu não encontro neste mundo. Nós somos mais do que felizes na presença de Deus. Aleluia. Quando nós falamos de pobre, irmãos, e a língua grega ela é muito rica de significados. E existem duas palavras no grego para trazer a noção de pobreza. Primeira palavra é penês. É aquela pessoa que tem somente aquilo que pode ter. Ou seja, ela vive, como dizem as pessoas, assando e comendo. Ela não tem coisas supérfluas. Não tem. Ela trabalha para obter um salário e do salário comprar alguma coisa para se manter. Ela tem sua roupa, ela tem sua residência, ela tem a comida lá na despensa, mas ela não tem coisa supérflua. Ela não tem uma mansão, ela não tem um carro importado, ela não tem dinheiro no banco,
ela tem o necessário. São pessoas pobres. Quando a gente fala de pobre, parece uma palavra meio chula e ninguém quer. Não sou pobre não, mas pobre é a pessoa que tem o essencial, que não é o perfume, é o essencial que é necessário. É aquilo que você mantém, que você compra no supermercado e cada dia você vai regrando a sua manutenção diária. É a pessoa que com muito esforço compra um carro. É uma pessoa que com muito esforço adquire uma casa. Se não pode pagar, ela vai pagando ao longo dos anos. Pessoa pobre, que não tem muitas coisas, não anda gastando à torta e à direita, que não pode fazer muitas coisas, ela é regrada naquilo que tem. Então, penês é o pobre que tem o necessário, tem o que comer, tem aonde dormir, tem aonde reclinar a cabeça. Tem, mas é pobre. Mas tem outra palavra que é pitocos. Pitocos é o pobre que não tem nada. Como aquela musiquinha que nós cantávamos lá atrás. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Eu sou pobre, 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 de marré, desci. É a pessoa que mendiga. É como em Lucas capítulo 16, de um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, mas um pobre de marré desci, Lázaro, desejava comer das migalhas que caía da sua mesa, e vivia cheio de chagas. Os cachorros lambiam as suas feridas. Não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha um emprego, não tinha comida guardada. É por isso, irmãos, que nós devemos agradecer a Deus todos os dias. A comida, a vestimenta, o seu lar, aleluia, que você pode descansar tranquilo. Mas tem pessoas que não têm uma casa, que dorme ao relento, que se cobre com um papelão, com um tecido roto. Não tem um ar-condicionado para relaxar em casa, tem o frio da noite para poder se agasalhar com alguma coisa, não tem. Anda pedindo às pessoas, nos sinais, nas ruas, e alguém critica, devia trabalhar, mas ela não teve a oportunidade que você teve, não teve a estrutura que você teve, não teve a família que lhe apoiou nos estudos, não teve. É uma pessoa paupérrima, não tem nada. Este pobre que Jesus está dizendo aqui é o pobre pitocos, que não tem nada, é um miserável, que não pode fazer nada por ele, mas ele pode fazer. É uma pessoa que não tem nada, mas Jesus tem tudo. É uma pessoa que não pode nada, mas Jesus pode fazer todas as coisas. É alguém que não tem nada, mas Jesus pode suprir de todas as coisas. Ele está dizendo: o pobre de espírito é este que chega na minha presença e diz: eu não tenho nada, eu não posso nada. Estes são bem-aventurados, que conhecem o seu erro, o seu pecado, a sua fragilidade, as suas limitações, e diz: Jesus, eu sou pobre, 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 aleluia. Glória a Jesus. E nós somos esse pobre, irmãos, espiritualmente falando. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem mais nada. Um pedaço de trapo. As pessoas se vangloriam, se ufanam,
e às vezes bate no peito e até afronta a Deus. Deus, tu não sabe que eu sou assim? Quem é você, irmãos? Quem sou eu? Quem somos nós? Trapos entre os trapos, cacos entre os cacos. Só estamos aqui nesta noite porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Só viu caco entre os cacos. Mas Ele é Deus. Ele é misericordioso. Ele é amoroso. E disse: eu vou visitar os cacos. E eu vou dar o que os cacos não podem dar. Eu vou suprir aquilo que os cacos não podem suprir. Eu vou dar um presente, eu vou dar o meu filho para este mundo pecador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Jesus. Monte de caco. Nós somos arrogantes muitas vezes. Nós fazemos juízos temerários das pessoas. Nós medimos segundo a nossa justiça. Nos vangloriamos naquilo que nós somos muitas vezes, nos títulos, nas condições. A gente muitas vezes quer olhar os outros num olhar mais altivo. E o nosso Jesus dizendo: baixa a vista, porque você é caco. Você só está de pé porque eu lhe seguro. Eu lhe sustento. Eu lhe ajudo. Eu lhe visito. Eu lhe curo. Você é pó, mas eu sou Deus. Você é finito, é fraco, limitado, mas eu sou poderoso. E quando Ele revolve os cacos deixam de ser caco e se tornam vasos de honra na presença dEle. Então nesta noite levanta as mãos, porque o Eterno lhe encontrou e lhe tirou do meio dos cacos. Aleluia, isso é o reino. O reino é a compreensão de nossas limitações. Só pode entrar no reino quem nasceu de novo. Olha o grande Nicodemos falando com Jesus de noite. Jesus disse: Nicodemos, para entrar nesse reino, para enxergá-lo, para poder fazer parte da égide deste reino, tem que nascer de novo. Quem não entende, irmãos? Nicodemo disse: como é que eu vou nascer de novo, já sendo grande? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: não, Nicodemo, não é assim, Nicodemos. Eu estou falando daqueles que nascem do Espírito, que é nova criatura, que está ali, está aqui e está acolá. Essa é a moral do reino, irmãos, que nós vamos passar 3 meses estudando essa ética do reino. E eu espero que durante 3 meses saiamos melhores da compreensão desta palavra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Jesus, aleluia, aleluia e aleluia. Quando nós estamos vindo para a casa de Deus, vamos obedecer o pensamento do Martin Lloyd Jones e do John Stott. Vamos deixar a nossa arrogância ser despida por Ele, que Ele nos humilhe, que Ele coloque as nossas vidas na moinha,
que Ele nos quebre diante dEle. Que Ele possa trabalhar como o oleiro trabalha com vaso na olaria. Que a forma quem tem que dar Ele. Que a vontade dEle tem que ser absoluta em nossa vida. Crente não pode ser como a criança que está com egoísmo lá em cima, de que o pai fala alguma coisa e ela faz biquinho e diz não faço e pisa no chão. Não, irmão. Quando Deus fala conosco, nós temos que nos quebrantar na presença dEle. Deveremos ficar quebrados. Sim, Senhor, o que é que tu queres? É Ele que manda, é Ele que faz, a vontade é dEle. Ele tem a perspectiva do futuro em nossa vida. É Ele que coordena a nossa vida, é Ele que rege, é Ele que aplai os caminhos para nós, é Ele que cuida do amanhã, é Ele que cuida do nosso futuro. Nós temos que depositar a nossa confiança nele. Os nossos projetos têm que ser enrolados para Ele. A nossa confiança é nele. Nós devemos glorificar a Ele, porque Ele é o dono e Senhor deste reino. Glórias a Jesus. Aleluia. Que dê a mão dos pobres desta noite. Que bom. Para desfecharmos esta palavra nesta noite, irmãos, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Eu queria que você fizesse um raio-x nesta noite e se coloque numa posição ou em outra. Não precisa dizer que posição é, você vai escolher. Você vai definir que posição você entrou aqui nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Uma leitura bem conhecida nossa. E disse também uma parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Isso aqui é o introito que Jesus está fazendo do que ele vai falar. A parábola começa realmente a ser exposta de uma maneira aplicada no versículo 10. E ele diz: dois homens subiram ao templo para orar. Um destes homens era um fariseu, o outro um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Aí Jesus vai mostrar a maneira que ele ora. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Publicano, irmãos, está lá atrás, bem longe do fariseu. Mas o fariseu, ele não só adora, mas ele também está de olho nos pecadores. Aí ele vai dizer o que faz. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou os meus dízimos, e esses dízimos ele dá de tudo quanto possuo. É um homem realmente íntegro, e está certo ele. Isso não é pecado não, não é. Agora, todo mundo está observando Jesus falar na parábola. Aí Jesus vai mexer na ferida do povo. Jesus vai dizer: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
em atitude de reverência diante de Deus. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus olha para todo mundo e diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Só reconhece quem é pecador, quem é pobre, que sabe que é uma pessoa que não tem nada, é miserável mesmo, não pode fazer nada para se achegar a Deus. O publicano está de longe, o fariseu diz e ele cumpre com o que faz, mas ele diz: eu não sou igual aos outros homens. Ele se exclui, ele acha que não é pecador, ele acha que é justo, ele acha que não é mais pobre, mas o publicano sabe que ele é pobre, e ele não pode dizer nada, não orou muito não, ele só disse que era pobre. Deus, eu sou um pecador. Jesus disse: este foi para sua casa justificado. Eu espero que nesta noite saiamos daqui justificados diante de Deus. Eu espero. Quando eu digo saiamos, eu estou me colocando no meio da roda também, para saber quem você era, para saber que você só está aonde está, porque as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Se Deus fosse olhar para a nossa vida, há muito nós teríamos perecido, fulminados, mas Ele é misericordioso, compassivo, amoroso, nos livrou da cova, do laço, nos livrou das ciladas satânicas, das setas malignas, e você está aqui nesta noite, cuida de você, da sua família, lhe dá o sono reparador durante a noite, você dorme, se acorda, toma café da manhã, almoça, janta, e quando vai para casa ainda faz lanche. É a misericórdia dele. Você não merecia nada, mas ele te chamou e te disse: pobre, vem cá, que você vai ser mais do que feliz na minha presença. Levanta suas mãos e glorifica a Ele nesta noite. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, meu Deus! Precisamos reconhecer no Sermão do Monte que a perspectiva para você poder entrar no reino, você só entra se você for pobre em espírito. Você só vai enxergar se você for pobre em espírito. Você só vai entender se você for pobre em espírito. Você só vai caminhar no reino se você for pobre em espírito. A felicidade só vai entrar no seu coração se você for pobre em espírito. Você só vai obter graça de Deus se você for pobre em espírito. Você só vai conseguir o futuro se você for pobre em espírito. Você só vai ter sucesso na vida se você for pobre em espírito. Jesus está dizendo: eu vos convido a entrar no reino, mas eu quero que você se despeça
desta natureza humana que se ufana com muita coisa, que pensa que é e não é nada, que pensa que tem e não tem nada, que pensa que faz e não faz nada. Eu quero abrir a porta do reino, mas você tem que deixar a roupa da natureza humana colocada fora para você entrar e ver e contemplar que tem muita coisa para você aprender do meu Espírito. Aleluia! A multidão precisa aprender de Jesus, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor. O reino é uma realidade, irmãos. Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: venha a nós o teu reino. O reino precisa estar na igreja, precisa estar na nossa casa, precisa estar em nosso coração. Para sermos o quê? Mais do que felizes. Aleluia. Felicidade não é alegria, irmãos, não é alegria. O Tom Cruise, ele falou que andando por esse mundo afora, fazendo grandes produções, aprendeu 3 coisas. Ele disse: em todas as nações, os homens sentem alegria, felicidade e a dor. Mas alegria não é felicidade, irmãos. Aqui são felizes, não diz alegres, mas diz felizes. Porque alegria é uma condição. Você pode estar triste, em qualquer momento ficar alegre por alguma coisa, mas você continua triste. Mas felicidade é a mecânica que lhe impulsiona, mesmo nas horas difíceis, você encontrar força para ser feliz. Felicidade é algo que se faz fincapé, que nada pode atacar a tua felicidade. O crente fiel que está dentro do reino, ele não se deixa levar por qualquer coisa. A felicidade dele é inamovível. Ele não pode ser levado pelas ondas da vida. Feliz é aquele que acredita que o nosso Deus pode suplantar qualquer coisa e o seu nome é exaltado em nossa vida. Glórias a Jesus. Que dê a mão dos pobres nesta noite. Quem é pobre, quem se despiu, quem depende dele, fique de pé nesta noite glorificando o seu nome.